Considerando que a gente pode desenvolver um software orientado a objeto, a gente pode fazer a análise orientada a objeto, pode fazer a modelagem orientada a objeto, o projeto orientado a objeto e a implementação orientada a objeto. Vamos ver especificamente a parte de modelagem, que é o tema principal dessa aula. Então, como seria a modelagem orientada a objeto e o que é que você tem nessa macroatividade de desenvolvimento orientado a objeto, vamos dizer assim. A referência aqui é o livro de Somerville, o livro-texto da disciplina, e o Somerville coloca como modelagem orientada a objeto, pode ser chamado de projeto orientado a objeto, essas 5 atividades aqui. Ele argumenta essas 5 atividades em função de você fazer a modelagem em paralelo com a análise. Então, por isso tem coisa que parece um pouco com a análise, por exemplo, definição do contexto do sistema, porque a ideia é quando você está fazendo análise orientada a objeto e modelagem orientada a objeto, provavelmente você vai fazer essas coisas em paralelo, então as coisas se misturam um pouco. Mas as 5 atividades principais dentro da modelagem consideradas pelo livro-texto é definir o escopo do sistema, o contexto do sistema, projetar a arquitetura do sistema, identificar os principais objetos, depois que você definiu a arquitetura, que é uma visão mais alto nível, definir os objetos mais baixo nível. Depois que você identificou os objetos, desenvolver modelos que integram esses objetos e especificar qual é a interface de comunicação entre os objetos e entre os componentes que fazem parte do sistema. A mensagem geral discutida no livro é que são 5 atividades, mas não são sequenciais. Então ele deixa bem claro que isso não é inspirado no modelo cascata, apesar de fazer sentido você pensar nelas como sequenciais, na prática elas são mais interativas. Então você começa a fazer parte do contexto, depois parte da arquitetura, identifica alguns objetos, modela esses objetos, cria a interface de comunicação entre os objetos e volta para refazer novamente o contexto, a arquitetura e assim por diante. Mas também deixa claro que na prática não é sequencial, você faz de maneira interativa, fazendo partes por partes, mais alinhada à filosofia ágil, por exemplo, os métodos iterativos. Vou falar sobre cada uma das atividades brevemente, só para deixar claro o que é cada uma dessas 5 atividades dentro da modelagem orientada a objeto. Então, primeiro, definir o contexto, o que é você compreender o que é o sistema. Você conversando com o cliente, na fase de análise de requisitos, por exemplo, levantamento de requisitos, você já entende o que é o sistema e já define o que é o contexto, o que é o escopo, até onde vai o seu sistema. Tem várias técnicas que te ajudam a isso, entender o contexto do sistema, por exemplo, questão de fazer diagrama de caso de uso, onde você mostra o que está no sistema e o que não está, quais são os casos de uso que vão ter que ser implementados. Fazer também detalhamento desses casos de uso, usando técnica de cenários, por exemplo, a gente já viu isso na disciplina. Isso te ajuda a entender o que é o sistema, qual é o contexto do sistema. Lembrando que você vai definir em partes, sendo iterativo, como mostrei no slide anterior. Depois que você entendeu parte do contexto do sistema, já pode projetar uma primeira arquitetura. Então, de novo, é incrementalmente, mas você já tem uma ideia do que é arquitetura. A gente vai ver detalhes de arquitetura mais para frente no curso, mas só para resumir em uma palavra o que é arquitetura, seria você ter uma visão alto nível dos principais subsistemas que compõem o sistema. Então, o que é arquitetura? Basicamente é você identificar os componentes principais, que são os subsistemas principais, e como que esses subsistemas se integram. A dica principal do Somerville é você usar a regra 7 mais ou menos 2, 5 a 9 componentes. Se você não sabe o que é uma boa arquitetura, usa como regra geral 5 mais ou menos 2, 7 mais ou menos 2 componentes para a sua arquitetura. Então, a primeira atividade era definir o contexto, segunda atividade, definir a arquitetura, terceira atividade, identificar os principais objetos. Não tem uma fórmula mágica para identificar os objetos, provavelmente a parte mais difícil da modelagem orientada a objetos é você identificar quais são os objetos do seu sistema. Mesmo que seja mais fácil, porque estão mapeando o mundo real, ainda assim os objetos não aparecem assim do nada. Você tem que analisar, pensar, tentar extrair de alguma forma. E é muito improvável que você consiga identificar todos os objetos na primeira passada. Por isso que o método também é iterativo. A proposta é que a modelagem orientada a objetos seja interativa, porque você vai identificar alguns objetos, provavelmente você vai errar, vai faltar outros, e com o tempo, ao entender o sistema, você vai refinando e criando novos objetos. Não tem nenhuma fórmula mágica para identificar os objetos, mas tem algumas dicas na literatura. Então, vou apresentar uma das técnicas aqui, que é uma das mais usadas para identificar objetos, que é você fazer a análise gramatical dos seus documentos textuais. Seja, por exemplo, documento de requisitos,
seja, por exemplo, a descrição dos cenários de casos de uso do seu sistema. Então você vai pegar documentos textuais, fazer a análise gramatical desses textos e ver se você consegue extrair objetos e métodos e atributos desses objetos a partir desse texto. Então a dica geral é, quando você lê o texto e você vê um substantivo, possivelmente aquilo pode ser um objeto, ou talvez um atributo de um objeto. Então, substantivos, você pode ligar um alerta, ligar a lâmpadazinha. Será que esse substantivo que aparecer no texto é um objeto ou é um atributo de um objeto? Possivelmente deve ser. Se você vê métodos, é muito provável que aquilo seja verbos. Então são ações de objetos, são funcionalidades do sistema, funcionalidades que vão ter que ser implementadas pelo sistema, e como com o sistema orientado a objeto implementa as funcionalidades através de métodos que exercem certas ações, certos comportamentos dos objetos. Então essa é a regra geral, é você tentar seguir isso. É uma regra muito simples, mas é muito usado na prática. Vou só ilustrar um exemplo aqui, mas no dia a dia de vocês, um trabalho prático, por exemplo, na disciplina, vocês podem exercitar melhor isso. Como eu disse, não é uma fórmula mágica, mas é um primeiro indício de como você pode fazer uma análise textual para tentar identificar o que são os objetos do sistema. Então, nesse diagrama aqui, a gente tem um diagrama de caso de uso bem simples, uma figura que representa um diagrama de caso de uso, com dois casos de uso, sacar e fazer transferência. Obviamente, no diagrama é muito difícil você fazer uma análise textual, mas se você tiver uma documentação anexada a esse diagrama, como, por exemplo, descrição dos cenários, você pode usar essa descrição textual dos cenários para tentar fazer alguma inferência de objetos, métodos e atributos desses objetos. Então, só pegar um cenário aqui bem simples, que eu já mostrei antes na disciplina, só para ilustrar como que a técnica funcionaria, apesar de não é trivial, principalmente quando você tem um documento textual bem grande, mas é uma ajuda, vamos dizer assim. Então, aqui nesse slide circulei alguns substantivos que aparecem na descrição do cenário. Por exemplo, debitar valor da conta do cliente. Apareceu o substantivo conta, apareceu o substantivo cliente. Então já é um indício que talvez tenha esses objetos no meu sistema. Talvez tenha um objeto cliente, que é um objeto animado, vamos dizer assim, que representa o cliente do banco. Talvez tenha um objeto conta, que também é um substantivo, que vai permitir ações bancárias nesse objeto conta. Então, para quem não está acostumado muito com o desenvolvimento orientado a objeto, a primeira dica seria isso, fazer uma análise gramatical e tentar identificar por meio de substantivos quais são os objetos. Nem todo substantivo é um objeto, mas alguns parece que são. Usar outros substantivos ou adjetivos para tentar identificar os atributos. Então aqui eu circulei alguns que podem te dar indício de que são os atributos dos objetos. Por exemplo, entrar com valor. Então, esse valor tem que ser armazenado em algum lugar, o valor do saque. Então possivelmente isso vai ser um atributo de algum objeto. Talvez o atributo do objeto saque, ou atributo do objeto conta. Então você tem um indício de que em algum lugar você vai ter que armazenar um valor, possivelmente esse valor é um número, e esse número tem que ser armazenado em algum atributo ou objeto. Nesse caso aqui é mais provável que seja um atributo. Eu circulei um outro caso aí de confirmar dados. Então se tem dados, quais são esses dados? São substantivos. Possivelmente eles têm que ser armazenados em algum lugar. Esses dados têm que ser armazenados. Então deve ter atributos que tenham esses dados aqui. Dado nesse caso aqui provavelmente é o número da conta e o valor do saque, já que eu estou falando do saque. Então tem que ter o número da conta em algum lugar, tem que ter o valor do saque em algum lugar, possivelmente são atributos de algum objeto, então vai te dar algum indício. E o valor aparece novamente. Vamos olhar agora então para os verbos. Eu circulei dois verbos que aparecem na descrição do cenário. Entrar com o valor do saque. Então, se entrar com o valor, possivelmente deve ter algum lugar onde vou chamar um método e vou passar o valor do saque. Então, isso parece que é um método de algum objeto. Mesma coisa para debitar valor. Então, possivelmente tem alguma funcionalidade em algum objeto, algum método em algum objeto que faz esse débito, que faz esse saque do saldo do cliente. Então, se o cliente tem um saldo 200, algum método vai ter que interagir com esse saldo e fazer o saque, por exemplo, de 50 de 100. Então parece que isso é uma funcionalidade do sistema, provavelmente um método de algum objeto, talvez do objeto conta, por exemplo. Então é só dicas de como começar. Então, fiz a minha análise de requisitos, como é que eu falei para identificar os objetos? Essa é a dica que eu posso dar. Tem várias técnicas, a dica que eu estou dando aqui, baseado nessa técnica, é usar
fazer essa análise gramatical. Substantivo é objeto, é provavelmente objeto ou atributo, e verbo provavelmente é método, são métodos. Então a gente já viu 3 das atividades: contexto, arquitetura, identificação de objetos, pelo menos algumas dicas de como identificar os objetos. Depois que você já tem alguns objetos identificados, fazer um modelo. Vamos criar modelos, criar diagramas que representam esses objetos, que integram esses objetos. Isso faz a ligação dos requisitos com a implementação. Quando você faz a modelagem, você está pensando na solução software, como que você vai construir o seu software. Isso depois é implementado na linguagem de programação. Então, essa que é a ideia dos modelos, é você criar diagramas que vão ser transcritos para código depois. A proposta de engenharia de software, até inspirada em outras engenharias, engenharia de software tradicional, é que a parte da modelagem é que realmente será a solução do problema. Então depois a codificação é praticamente uma coisa quase automática, quando você vai pegar as decisões que foram tomadas na modelagem e vai simplesmente converter aquilo para código em alguma linguagem. Então por isso que a sugestão é que a modelagem seja o mais completa possível. Então deve incluir detalhes suficientes para que o programador não tenha que tomar as decisões cruciais depois. As principais decisões são tomadas no nível de modelagem, pelo menos essa é a visão geral da engenharia de software mais tradicional. Toma as decisões principais no nível de modelagem e depois o programador simplesmente vai ter que transcrever aquelas decisões na linguagem de programação. Obviamente, quem está acostumado com empresa deve ter percebido que na prática, muitas vezes, os modelos nem são feitos ou são feitos de uma maneira muito rápida, rascunhada, e depois o programador tem que tomar as maiores decisões. Então meio que conflita um pouco com o que a gente vê na prática com o que é pregado na teoria da engenharia de software, principalmente a linha de raciocínio da engenharia de software mais tradicional, onde sugere que as decisões sejam tomadas em nível de modelagem. Se os diagramas são completos, tem que ter detalhes suficientes para programar, você deve ter várias visões. Então essa que é a ideia de você criar diagramas em várias visões para que você não tenha que resolver todo um problema num diagrama só. A ideia é de você ter vários diagramas para um mesmo sistema, mas cada diagrama mostra uma parte do sistema, mostra por um ângulo diferente, e com isso você consegue ter vários diagramas que não são tão complexos, mas que refletem o software completamente ou o mais detalhado possível. A UML, que é a linguagem de modelagem que a gente está vendo, ela tem vários diagramas para isso, e os principais diagramas se classificam entre estáticos, os diagramas se classificam principalmente entre estático e dinâmico, que é uma forma de você mostrar qual que é a visão estática do sistema, quais são as principais classes, qual que é o relacionamento entre as classes. E tem os diagramas dinâmicos que mostram os objetos, como que os objetos se comportam, qual que são as sequências de métodos executados. Então a gente vai ver esses diagramas, parte desses diagramas da UML aqui na disciplina. O principal diagrama da UML é o diagrama de classes, pelo menos é o mais usado. Ele é um diagrama estático que mostra as classes do objeto e quais são os relacionamentos entre as classes de objetos. Última das 5 atividades, então a gente viu o contexto, arquitetura, identificação de objetos, depois a modelagem do objeto e depois, finalmente, especificar as interfaces. O que significa isso? É você tentar deixar os objetos o mais independentes possíveis para serem, por exemplo, desenvolvidos em paralelo. Você tem os objetos, você diz qual que é a interface, como o objeto se comunica com o outro, e assim, se você respeitar a interface, você pode desenvolver os objetos em paralelo. Eu dividir em subconjuntos de objetos, você identificou, por exemplo, 50 objetos. Você vai alocar em subconjuntos, são, por exemplo, os componentes arquiteturais, e aí você tem 5 componentes, cada componente com mais ou menos uns 10 objetos, e aí você identifica qual que é a interface, qual que é o limite ali entre um componente e o outro, para que os objetos possam ser desenvolvidos em paralelo. Isso vale para componente arquitetural, vale também para objetos. Você pode ter 2 objetos, definir qual que é a comunicação entre eles, as linguagens de modelagem, como o ML, e também as linguagens de programação, como o Java, já tem esse conceito de interface embutido, que é uma forma de você dizer como que um objeto se comunica com outro objeto. Você cria uma interface, faz as assinaturas do método, o objeto A vai ter que comunicar com o objeto B através desses métodos que foram incluídos na interface. Então, essa que é a ideia de você criar a interface, para você deixar claro qual que é a comunicação entre 2 objetos, e aí você permite que os objetos sejam desenvolvidos em paralelo. A lógica implementada dentro do método pode ser feita em paralelo, porque desde que a assinatura que está na interface seja mantida, que a assinatura vai ser chamada pelo outro objeto.
Os conceitos gerais aí de modelagem orientada a objetos das 5 atividades estão no capítulo 7 do livro do Somerville. Em particular, ele discute isso no início do capítulo, seção 7.1. Ele discute essas atividades principais da modelagem orientada a objeto.